Meus irmãos, nós vamos para Romanos 12, do verso 3 ao verso 8. Diz o texto: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Vamos orar. Senhor, esta porção da Tua palavra é mais um pedaço da Tua sabedoria que é descrita a nós, vinda pela pena do apóstolo Paulo. Pedimos que o Senhor nos ensine mais sobre como devemos viver como congregação, como igreja. Afasta de nós a soberba, Senhor. Afasta de nós o orgulho. Afasta de nós a vaidade. Afasta de nós a falsa ou altiva compreensão acerca de nós mesmos, como indivíduos, a fim de que teu corpo seja edificado, seja beneficiado. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Na semana passada nós consideramos o versículo 1 e 2 e aprendemos aqui algumas coisas a respeito de uma vida santificada, uma vida consagrada a Deus. Aprendemos também sobre que esta vida santificada e consagrada a Deus, ela se desenvolve a partir de uma mentalidade cristã que vai amadurecendo na nossa caminhada com Cristo. Então, vimos também muitas coisas, muitos exemplos e aplicações sobre o que é uma mentalidade cristã e o que não é uma mentalidade cristã. Vimos o que é, na prática, uma visão cristã de mundo, em termos morais, em termos racionais também, como nós pensamos sobre o que está ao nosso redor, como pensamos sobre a realidade. Por que Paulo falou isso? E em que contexto Paulo estava falando a respeito de uma mente transformada? Em que contexto Paulo estava falando que nós não devemos nos conformar às coisas do mundo, ou seja, não devemos ter a mesma forma do mundo. Esta é a ideia da palavra conformar. Formado com. Não devemos ter a mesma forma ou o mesmo tipo de pensamento mundano, secular, mas a nossa forma de pensar, que resultará na nossa forma de viver, deve ser guiada pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em que contexto Paulo está falando isso? Paulo está falando isso no contexto da igreja. A partir do verso 3, então, ele começa a aplicar a mentalidade cristã, ou como se desenvolve essa mentalidade transformada na vida da igreja. Isso tem relação a como procedemos na casa de Deus com os dons que Deus nos dá. Todos nós recebemos dons do Senhor. E a Bíblia fala sobre dons. Nós cremos que o Espírito Santo dá dons ao seu povo. Existem várias manifestações de dons dados por Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Basicamente, no Novo Testamento temos 3 grandes listas.
E quando falamos de profecia, estamos falando de quê em sentido bíblico? Não há apenas um sentido para o dom de profecia, ok? Devemos falar mais ainda sobre isso. Quando falamos de profecia, nós temos o ofício profético e temos o dom de profecia no Novo Testamento. O ofício profético cessou com João, o apóstolo, o último profeta, no seu livro profético de Apocalipse. Mas quando nós falamos de dom de profecia, ele ainda operou em todo o Novo Testamento. Ele se refere à predição e à declaração ou à proclamação. Isso não está contido apenas no Novo Testamento, está contido também no Antigo Testamento. Se você lê os profetas, lê o livro de Samuel, de Reis, de Crônicas, você vai perceber que a maior parte da manifestação do dom de profecia está no sentido de declaração ou proclamação, não de predição. A predição existe, e a predição futurística, apocalíptica, também é mostrada no Antigo Testamento, como em Daniel, como em Zacarias, como em Ezequiel, como em Isaías. Mas a manifestação profética declaratória ou proclamatória é mais presente, é mais constante. Então nós temos aqui nessa lista de dons que Paulo nos mostra, dons relacionados à instrução da igreja e ao serviço na igreja, como dons de misericórdia. Nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui. Quando Paulo fala aqui, por exemplo, de um dom de generosidade ou liberalidade, essa é uma manifestação de um carisma do Espírito Santo. Caris, em grego, significa dom. Então, o Espírito Santo também dá esses dons. Por que os dons são dados? Nós vamos tratar sobre isso. Os dons permanecem? Nós vamos tratar sobre isso também. Se eles permanecem, como eles operam? Vamos tratar sobre isso também. Mas vamos entender algumas coisas aqui a título de introdução. Uma mentalidade transformada pelo Evangelho, como Paulo fala nos 2 primeiros versículos, promove uma vida santa, uma vida santificada. O crente tem uma vida santificada e a sua forma de pensar também é santificada. A mentalidade cristã tem uma visão de mundo cristã. Isso se estende aos relacionamentos. No nosso tempo, nós temos uma rachadura nisso que os crentes têm feito, contrariamente ao que a Escritura diz. Os crentes querem ter uma mentalidade cristã para muitas coisas. Eles querem ter uma mentalidade cristã para a política. Eles querem ter uma mentalidade cristã para a cultura. Eles querem ter uma mentalidade cristã para a arte. Eles querem ter uma mentalidade cristã para o cinema. Mas eles não querem ter uma mentalidade cristã para os relacionamentos. É mais fácil sempre desenvolver um tipo de raciocínio cristão para o que está fora de mim, extra nós. O que me inclui é mais difícil. Me desafia, me incomoda muito mais. Então, é mais fácil para mim eu fazer uma análise política a partir de uma perspectiva cristã do que eu pensar, do que eu amadurecer acerca da minha perspectiva de relação com uma pessoa muito difícil na igreja. Isso é mais difícil. É mais fácil que eu seja mais versado, mais douto em analisar questões que estão distantes de mim. Elas não estão próximas do que o que está próximo. Paulo diz aqui que a mentalidade cristã deve regar a vida na igreja local. É isso que Paulo está falando nessa porção. Na experiência da comunhão cristã, então, Paulo vai frisar uma virtude: a humildade. A vida na igreja deve ser regada por essa virtude, a humildade. O serviço na igreja é priorizado pela humildade. A humildade é o norteador para o serviço na igreja. Todo aquele que não entende isso e não é alvo do amadurecimento disso no seu coração, a humildade, terá algumas dificuldades no trabalho na igreja. Primeira coisa, esta pessoa vai querer reconhecimento. Ela quer servir, mas ela quer
o troco. Ela quer o reconhecimento. Ou ela quer servir, ela quer se submeter. Entenda isso, que isso aqui é importante. Ela acha que a manifestação da humildade está em ela aceitar uma atribuição, um ofício ou uma tarefa dada na igreja a ela. Então, ela acha que isso é humildade. Mas não para aí. Isso aqui é muito fácil. Você dizer, eu aceito, eu quero servir nessa área na igreja, isso é muito fácil. Mais difícil é você perseverar na humildade no trajeto desse serviço. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio das desmotivações, no meio das palavras desencorajadoras. Então, você permanecer humilde nesse processo é mais difícil. É mais difícil quando você chega lá todo empolgado, empolgada com o seu plano diretor, e você mostra aos seus liderados, e eles dizem assim, dá certo não. Aqui na igreja, dá certo não. Ah, a gente já tentou isso aqui, ó. Desde Adão e Eva, a gente está tentando já. Não vai dar certo não. É mais difícil você permanecer perseverante na humildade. Mas é preciso que nós aprendamos sobre isso. Paulo, então, lista aqui 7 dons que estão presentes na vida de uma congregação local. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. É comum, principalmente de 1910 para cá, os crentes pedirem dons extraordinários. Eles querem ter visões, eles querem ter sonhos, eles querem falar línguas, eles querem profetizar. Você, sinceramente, você já ouviu algum crente pedindo a Deus o dom de misericórdia? Ou de contribuição? Senhor, me dê um dom para que eu seja generoso. Você já viu? Você já viu uma pessoa aflita porque ela não tem o dom de serviço na igreja? É mais fácil você ver pessoas aflitas porque não tem algum dom miraculoso, não tem algum dom extraordinário. 7 dons são listados aqui. Esse número aqui não tem uma mensagem oculta e subliminar nele, não é? São 7 dons, porque Paulo está falando para uma igreja que precisa desenvolver nessas 7 áreas, amadurecer nessas 7 áreas. Todo o trecho aqui de Paulo, do verso 3 até o verso de número 8 que lemos, está estruturado em cima do verso 4 e 5. Veja só o que o texto diz. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tudo que Paulo vai falar do verso 3, no verso 3, no verso 6, 7 e 8, gira em torno disso que ele fala no versículo 4 e 5. Deus dá dons à igreja para que a igreja seja edificada por esses dons. A igreja não é edificada apenas pelo ministério do pastor. A igreja não é edificada apenas pelo ministério daqueles que ensinam. Não apenas. A igreja não é edificada apenas por quem é profundo nas Escrituras. E isso é maravilhoso. Porque haverão comunidades que não terão pessoas profundas nas Escrituras. E Deus, mesmo assim, cuidará delas, por meio de outros dons dados à igreja. É necessário que nós entendamos isso e olhemos para o texto pedindo a Deus que Ele nos ajude a desenvolvermos os dons que Ele nos deu. Porque uma igreja saudável que cresce, é uma igreja que cresce também no serviço por meio dos dons recebidos pelo Senhor. Você não foi chamado por Deus para estar numa igreja, para ser mero espectador. Você não foi chamado por Deus para se sentar, comer e ir embora. Vamos lá. Se você, na sua vida comum,
come muito. Você gosta de comer? Você come muito, agora você come muito. Mas você não anda nem para o carro, nem para o ônibus, nem para o Uber. Você sempre precisa que alguém lhe carregue. Você não se locomove, você só come. Senta e deita. O que é que vai acontecer com você? Você vai perder habilidades motoras. Você vai engordar. Porque você não está se desfazendo de todos aqueles nutrientes. Você precisa queimar aquela gordura. Você precisa se locomover. Você precisa transpirar. A aplicação está clara para nós. Se você vem à igreja apenas para comer e dizer como eu estou satisfeito espiritualmente, e você não quer agir, servir, você não está aprendendo. A sua dieta espiritual aí não está servindo, você está ficando um obeso espiritualmente falando. O Senhor quer que você gaste energia na sua obra, se envolva na vida da igreja. Você não foi chamado pelo Senhor para ficar apenas como um espectador. Nenhum crente é chamado para ser plateia. Todos nós somos chamados para sermos atores no grande teatro de Deus, como dizia João Calvino. Todos nós fomos chamados para sermos atores. Mas vamos para o verso 3. O texto vai dizer: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. O que é que diz agora, irmãos? Que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Aqui Paulo está tratando sobre humildade, que nós não devemos ter uma concepção muito exaltada a respeito de nós mesmos ou das nossas habilidades. Devemos ter cuidado com isso. Devemos ter cuidado para não sermos grandes admiradores de nós mesmos. Na semana passada eu trouxe para vocês o exemplo do mito de Narciso. Vocês se lembram disso, né? Paulo está dizendo: tenham cuidado para não enaltecerem a si mesmos. Isso será um prejuízo muito grande para a vida de um crente na igreja, porque aquele crente se julgará muito importante e muito superior à vida daqueles próprios mortais que ali congregam. Ninguém é tão bom quanto eu. Ninguém vai entender o que eu preciso. Eu não vou servir em tal lugar na igreja, porque as pessoas não vão ter o mesmo raciocínio que eu tenho. Observe que aqui há uma coisa muito interessante que Paulo faz, que é impossível de nós percebermos na língua portuguesa. Paulo faz um trocadilho de palavras aqui muito interessante. Primeiro, quando ele fala de pensar, cada um dentre vós não pense. Pense. Veja só, a palavra pensar no grego, aqui, nesse grego do Novo Testamento, é frôneo, pensar. Você pensar sobre alguma coisa. Mas Paulo, quando fala do pensamento soberbo, observe no verso 3. Cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Paulo usa a palavra hiperfrôneo. Ou seja, não tenha um pensamento exagerado, inchado, enaltecido de si mesmo. Ao contrário, veja o que ele diz: antes pense com moderação. A palavra aqui que ele usa para pensar com moderação é sofrônio, que é um antônimo de uma palavra grega chamada hybris, que é orgulho, que era um vício. Paulo diz: seja moderado, pense com moderação. Você não deve pensar sobre si menos do que você realmente é. E você não deve pensar mais do que você realmente é.
E você não deve se orgulhar de quem você é. Você deve entender que tudo existe na sua vida e se desenvolve na sua vida, na igreja, por causa da graça de Deus. É o que ele está dizendo desde o início do versículo 3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. É esta graça dada por Deus a Paulo que nos orienta na mesma graça, a termos uma concepção correta de nós mesmos. Cada cristão deve entender que Deus fornece a ele a quantidade necessária de fé para o exercício de seus dons. Paulo usa uma palavra também interessante aqui, quando ele usa segundo a medida da fé. A medida aqui em grego é metron, que dá origem à nossa palavra metro. Então, é Deus que dá a medida da fé a cada um de nós para desenvolver os dons que ele nos deu na sua casa, no meio da sua igreja. Então, no verso 4, Paulo vai nos dizer: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Como seria difícil de nós coçarmos a nossa cabeça se nós não tivéssemos 2 braços e 2 mãos? Não é? Mas a gente só percebe isso quando a gente quebra o braço. Como é tão fácil vestir uma roupa quando os nossos braços e as nossas mãos funcionam. Como é tão fácil você levantar um copo d'água quando todo o seu sistema motor funciona tranquilamente. Quando eles obedecem às ordens do seu cérebro. Como é tão bom podermos cortar as nossas unhas do pé por causa dos nossos braços, das nossas mãos, da nossa coluna. Quando você ainda consegue dobrar a coluna. Como é bom podermos desfrutar do nosso paladar plenamente, da nossa audição plenamente, da nossa visão plenamente. Isso serve para todo o corpo. Agora imagine se uma dessas funções, desses órgãos, não funcionam devidamente no corpo. Talvez você tenha alguma dificuldade com alguma parte do seu corpo, com algum membro do seu corpo, com algum órgão do seu corpo. Você sabe o que eu estou falando. Há uma dificuldade grande para todo o corpo. Quando esses membros não trabalham harmonicamente, o corpo trabalha, mas não de forma ideal. Não de forma ideal. Você tem a visão de um olho só, você enxerga, mas não pelos dois. Você tem uma audição só, um ouvido só. Você ouve, mas não pelos dois. Spurgeon dizia assim: o pastor tem que ser cego do olho e surdo do ouvido. Eu digo, agora se ele for cego de verdade mesmo de um olho, aí ele vai fazer como, né? Com o outro. Nós precisamos uns dos outros. Paulo nos ensina sobre isso. E aqui está o centro da vida da igreja. Precisamos uns dos outros e devemos viver em humildade uns com os outros. Porque este é o caminho, esta é a vereda que o Evangelho nos ensina para mantermos a comunhão na igreja. Se nos perguntassem o seguinte: como se mantém a comunhão na igreja? Poderíamos perguntar a Paulo: como, apóstolo Paulo? Ele responderia: humildade. A humildade é o caminho para manter a unidade da igreja. Jesus ora sobre humildade. Jesus ora sobre unidade. Que eles sejam conhecidos pela unidade. Mas só é possível unidade se temos humildade. O crente salvo, então, meus irmãos, recebe dons, carisma da parte de Deus, para edificar o outro. Observe isso, os dons são dados para edificar o outro. Veja como Deus trabalha a humildade no nosso coração, inclusive quando Ele nos dá dons. Se Deus me chama para o ministério da palavra e me dá dons que me capacitam para ministrar aos irmãos a palavra, isso é para a igreja, para o cuidado da igreja. Talvez um outro irmão na igreja que não tenha o dom ou dons que eu tenho, nunca terão os dons que Deus me deu,
Mas isso não quer dizer que eles não são capazes de trazer edificação para a minha vida. Não devemos pensar dessa forma. Talvez você pense que não consegue contribuir com a igreja, que não consegue edificar outros na igreja, mas há coisas que muitos de vocês fazem que outros não fazem e que eu não sei fazer. E que Deus usa isso para a nossa edificação. Que Deus usa isso para a minha edificação. Então devemos agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Deus opera no nosso meio através de dons dados aos nossos irmãos para a nossa edificação. Não devemos idolatrar os dons, não devemos idolatrar quem tem os dons, mas devemos nos alegrar no Senhor quando Ele distribui dons à sua igreja. Porque estamos vendo o cuidado de Deus. Quando dons começam a florescer na igreja, e nós vemos pessoas servindo com alegria, com excelência, nós devemos entender que aquela é uma manifestação de amor de Deus, de bondade de Deus pela igreja. Devemos nos alegrar com aquilo, verdadeiramente. O Senhor está cuidando de nós por meio do seu amor. E agora então Paulo vai entrar na lista. Veja então, o versículo de número 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O primeiro dom da lista aqui é profecia. Em grego aqui é profeteia. Uma coisa interessante está contida nessa lista. Encontramos o dom de profecia também em 1 Coríntios 12, preste atenção nisso, junto com outros dons extraordinários. Dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dons de curas, de maravilhas. Ele está junto de dons extraordinários. Mas aqui ele não está. Aqui ele está junto com dons ordinários. Ordinários. Certo? Isto é importante. Entendemos o contexto que Paulo coloca a palavra profeteia aqui. Este dom aparece aqui para nos ensinar que nem toda profecia é preditiva. Ela também é declaratória, ela também é relacionada à instrução. Este dom pode se referir à pregação, pelo contexto em que ele está. A proclamação do Evangelho de Deus na igreja. Nem toda profecia é futurista. Nem toda profecia é futurista. Se lembre das profecias de Elias para Acabe. Se lembre do trabalho de Natã, denunciando o pecado de Davi. Aquilo era profecia. Com a parábola da ovelha. Aquela era uma mensagem profética para o rei Davi. Então, nem toda profecia é futurista. Este dom aparece nesse grupo, junto com ensino e exortação. Junto com ensino e exortação. Então, é possível que Paulo esteja falando aqui, pelo contexto, a proclamação da vontade de Deus, a declaração da vontade de Deus, a pregação. Depois, Paulo menciona outro dom, ministério. Ele diz, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Essa palavra aqui é diaconia. Diaconia. Então é possível que Paulo esteja falando aqui, pela palavra utilizada, que ele esteja falando do trabalho diaconal. Isto é um dom. E Paulo não está falando aqui do ofício, certo? Ele não está falando do ofício, ele está falando do dom. Basicamente, o auxílio financeiro para aqueles que necessitam. Está falando de dom. Quando nós falamos, por exemplo,
do dom de pastorear. Estamos falando de um dom. Mas quando estamos falando do ofício, falamos do presbítero. Eu sou um presbítero. Mas é necessário que o presbítero tenha o dom de pastorear. Virou uma linguagem usual na igreja chamar o presbítero que ensina de pastor. Mas este é o dom anexado ao ofício. Mas existem outras pessoas na igreja que não têm o ofício e nunca terão, mas apacentam. Vocês estão entendendo, irmãos? Mulheres têm ou podem ter o dom de apacentar, mas não foram chamadas para o ofício de presbiterato. Certo? Elas podem ter o dom de ensinar, de acolher, de dirigir pessoas na palavra de Deus. Seus filhos, parentes, crianças na igreja, outras mulheres, mas elas não foram chamadas para o ofício. Mas elas podem ter o dom de servir no ensino. Paulo não restringe aqui a sexos, quando ele usa o termo diaconia. Isso é um uso geral. Então ele está falando de um socorro. Isso pode estar muito ligado ao que aconteceu em Atos 6, cuidando daqueles que precisam de ajuda imediata. Depois ele vai falar sobre o ensino. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. A palavra que ele usa aqui é didascalia. Esta palavra imediatamente significa o ensino do Antigo Testamento ou também a explicação dos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Também pode se referir a um trabalho de catequese na igreja primitiva. Aqueles que são chamados por Deus para ensinar. Não tem a ver com profecia. Não é profeteia. É ensino. Catequese, instrução. Então, há muitos membros na igreja que receberam o dom do ensino. Não necessariamente para ensinarem publicamente a Assembleia Geral da igreja no culto público, mas receberam dons para o ensino. Depois Paulo vai falar, ainda aqui Paulo vai falar, aquele que foi chamado ou recebeu o dom para o ensino, esmere-se em fazê-lo. Observe que o fato de um crente ter recebido um dom não significa que ele não deve dedicar-se àquilo. O texto diz aqui que mesmo com o dom recebido, você precisa dedicar-se a isso. A mesma coisa ou a mesma ideia acontece quando Paulo fala da profecia, seja segundo a proporção da fé. Aquele que profetiza deve crer no que diz. Ele deve ter convicção. Você já ouviu um pregador que prega e não acredita no que diz? Ou o jeito que ele fala não convence nem a ele mesmo, quanto mais o povo que está ouvindo o que ele está pregando. Então, creia, segundo a proporção da fé. Aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Aprimore isso. Refine o trabalho de ensino. Aprenda mais. Se há necessidade de você aprender mais em conteúdo, aprenda mais em conteúdo. Se há necessidade de você aprender mais em como transmitir o conteúdo, aprenda mais sobre isso. Há pessoas que têm grande capacidade de guardar informações, mas têm uma dificuldade de ensinar essas informações, porque elas têm uma dificuldade de comunicação. Isso não é um defeito de fábrica irreversível, viu? Isso não é um defeito de fábrica irreversível. É preciso esmerar-se, estudar, para poder comunicar melhor o que você tem em mente. Mas muitos não querem comunicar o que tem em mente, mesmo tendo bastante conteúdo, por uma explicação, por uma razão: temor de homens, medo de juízo, medo de críticas. Então preferem se poupar daquilo. Se Deus chamou você para o ensino, dedique-se a isso. Estude, aprenda. Aprenda com aqueles que já ensinam. Leia, estude, ame os livros. Ame os livros. E Paulo continua então sobre exortação, aquele que exorta. Paraclesis é a palavra que ele usa. Essa palavra tem a ver com aconselhamento, com encorajamento.
Este é um dom que está relacionado a saber ouvir as pessoas e direcioná-las à vontade de Deus. É o consolo aos atribulados e abatidos. Este é um dom. Paulo fala disso em Colossenses: aconselhai-vos uns aos outros. Então, é necessário que esse dom exista dentro da igreja. Não só no pastor, que deve ter, ele deve ser um conselheiro, mas a igreja deve estar repleta de pessoas que receberam do Senhor esta dotação para aconselharem-se mutuamente, porque é assim que Paulo ensina em Colossenses. Pessoas que receberam o dom do encorajamento devem ajudar outras pessoas na igreja a vencerem suas dificuldades, a vencerem seus sofrimentos. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Você recebeu esse dom do Senhor? Você tem exercido esse dom na casa de Deus? Você tem aberto seu coração para glorificar a Deus com o dom que Ele lhe deu de encorajar pessoas? Encorajar pessoas não é bajular pessoas. Encorajar pessoas não é: rapaz, tu vai conseguir, porque tu é fera. Tu é muito bom nisso. Tem como não, tu vai conseguir. Vai que tu vai conseguir. Eu vou estar lá torcendo por tu. Não é isso, irmãos. Eu vou te encorajar, eu vou ficar gritando lá, na pista. Não é assim. Eu já disse à minha esposa: me encoraje quando eu estiver pregando, dê glória a Deus bem alto, mas ela não faz isso. Ela não faz. Diga bem alto, homem de Deus, mas ela não faz essas coisas. Não é isso, encorajamento não é isso. É aconselhamento. Mas para que você faça isso, primeiro, entenda que Deus lhe deu esse dom. Segundo, aprenda também com a Escritura. Aprenda com os grandes conselheiros da Escritura, ou com o maior conselheiro da Escritura, Jesus, chamado de maravilhoso conselheiro. Paulo continua: o que contribui, faça com liberalidade. A ideia aqui é um dom de generosidade. Aqueles, entende? Veja só que coisa maravilhosa esse dom. Ele é diferente do dom de diaconia. O dom de diaconia é um dom de socorro. O dom que Paulo está falando aqui é de você ser generoso em ajudar pessoas. É você se doar à obra de Deus com amor no coração, contribuindo para socorrer pessoas, não só financeiramente, mas em várias outras áreas. Você contribui. Esse é um dom de generosidade. Depois Paulo vai falar aqui do que preside ou do que lidera. Paulo está falando aqui, esta palavra grega se refere a um líder nomeado pela igreja. Assim como a profecia está intimamente ligada àqueles que foram chamados para ensinar a igreja, formalmente, oficialmente, os presbíteros, este texto, ou este dom, também parece estar intimamente ligado ao trabalho dos presbíteros, daqueles que foram eleitos pela igreja para administrarem de modo geral o rebanho. Em alguma medida, essa palavra também pode se referir ao trabalho dos diáconos, no sentido de presidir os recursos que serão usados para socorrer aqueles que precisam na igreja. Então, esse texto, esse dom, se refere àqueles que lideram formalmente a igreja e àqueles que estão formalmente socorrendo os que precisam na igreja. Isso aqui é necessário. Por isso, para que tenhamos uma igreja bem estabelecida, é necessário que tenhamos os ofícios operando em termos bíblicos. Em termos bíblicos. Por fim, Paulo vai falar aqui sobre o dom de misericórdia. Aquele que tem esse dom, exerça o dom com alegria. Veja que este é um outro dom que também está relacionado a socorro. Veja só quantas palavras nós estamos lendo nessa lista que está frisando. É Deus insistindo
dizendo: eu darei dons a membros da igreja para socorrerem e cuidarem uns dos outros. Veja só, isso, irmãos, deve chamar a nossa atenção, porque Deus está chamando a nossa atenção. Ele está dizendo que cuida da sua igreja quando ele dá dons ao seu povo para cuidarem uns dos outros. Ou seja, o resumo geral: a vida da igreja é um cuidado mútuo, é um cuidado espiritual, é um cuidado emocional, é um cuidado físico, uns dos outros. Então, uma igreja não é um shopping center. Você não entra e sai para consumir apenas. Se você quer ser parte de uma igreja bíblica, você deve se envolver com aquele povo. Você deve se envolver com aquela congregação, com aquele rebanho, com todas as problemáticas daquele rebanho. Você deve ajudar pessoas. Você entende que o que Paulo está dizendo aqui vai na contramão do que nós temos hoje na cabeça de muitos crentes traumatizados, às vezes com lideranças passadas ou com igrejas passadas, que eles deduzem o seguinte: eu quero ir para uma igreja, eu quero me envolver com nada, eu só quero ficar lá recebendo. Aí Paulo diz: não, você vai se envolver com o problema de muita gente. Você vai servir muita gente, você vai cuidar de muita gente. Deus vai usar você para isso. E Paulo vai dizer o seguinte: faça isso com alegria, né? Se refere à misericórdia. Com alegria. Sirva com alegria. Como é bom ser útil na obra de Deus, no Deus da obra, irmãos. Se alegre em servir a Deus, sendo útil para Deus em sua igreja. Às vezes nós almejamos várias coisas. Almejamos coisas grandiosas, né? Às vezes queremos servir a Deus com coisas tão mirabolantes, enquanto Deus quer uma coisa mais simples e mais lógica. Às vezes temos aqueles na igreja que querem ir para a África, cuidar dos que passam fome. Mas eles não se envolvem com o problema de um na igreja dele. Eles querem evangelizar em Moçambique, mas nunca vieram para uma convocação de evangelização na igreja deles. Eles acusam a igreja de várias coisas. Falta isso, falta aquilo, devia ser assim, devia ser aquilo outro. Mas eles nunca se dispõem. Queremos coisas muito distantes quando Deus diz assim: está próximo a você, está próximo às suas mãos, próximo aos seus lábios, próximo ao seu coração. Você deve servir a sua igreja local. Observemos que aqui devemos aprender que os dons são dados à igreja, não para o meu bem, mas para o bem do outro. Para a edificação do outro. Deus providenciou esta operação de dons para que todos nós sejamos socorridos por Deus. E a parte mais impactante: socorridos por Deus por meio de alguém tão fraco quanto eu. Isso é impactante, irmãos. Porque aqui a lógica não é de você procurar alguém superior, né? Não é você chamar o arcanjo Miguel. Ô arcanjo, vem cá, o que é que eu faço aqui? Não, é Deus usando uma pessoa limitada, às vezes sabe menos do que você, mas com um dom específico dado por Deus para lhe edificar, para lhe aconselhar, para lhe socorrer. Perceba que os dons dados aqui, Paulo nos ensina o seguinte: nem todo socorro, ou o trabalho de socorro a membros da igreja, não necessariamente deve vir da igreja como instituição, sempre. Não necessariamente deve ser apenas a igreja como instituição. É claro que se a igreja sabe, ela deve socorrer, ela deve ajudar. Mas os membros devem entender que eu, como membro da igreja, devo socorrer meu irmão. Se Deus me deu, me alcançou, eu devo dar isso ao meu irmão. Jesus nos ensinou a orarmos pelo pão nosso, né? O pão nosso, não meu, nosso. Jesus nos ensinou a orar: perdoa-nos, não perdoa a mim mesmo, somente a mim, Senhor. Não, o outro não quer saber não, que ele vai para o quinto dos infernos, não quer saber de mim, porque a salvação é individual.
Jesus diz, não ore assim, ore sempre nós. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, o livramento da tentação é nosso, o reino é nosso. Ele nos alcança com o seu reino. O maior homem que pisou nessa terra viveu para os outros. E como nós, meros pecadores redimidos, não viveremos também, irmãos? Vivamos para os outros. Viva para os outros na sua casa. Viva para o outro no seu casamento. Viva para o outro também na igreja. Paulo diz, cada um considere o outro superior a si mesmo. Considere o outro superior a si mesmo. A beleza da operação desses dons formam uma grande sinfonia. O Senhor afina os instrumentos para que eles toquem uma grande sinfonia na igreja local. Você sabe o que é um espala? Já ouviu essa palavra? Espala. O espala é um indivíduo que serve como um apoio importante para o maestro de uma orquestra. O espala é praticamente o braço direito do maestro. É ele que constrói todo o diálogo entre o maestro e a orquestra. Ele é importante. Ele mal é visto, mas ele é muito importante. O espala entra antes do maestro, quando está prestes a começar o espetáculo. Ele levanta-se diante da orquestra, toca o seu violino e afina a orquestra, para que o maestro entre. E então, após este pequeno tom, para que a orquestra esteja pronta, o maestro entra para o grande espetáculo. Mas o espala precisava ter estado lá. Não vai acontecer o espetáculo se o espala não é essa ponte entre a orquestra e o maestro. Isso é sensacional. Você já assistiu, talvez, algum espetáculo de alguma orquestra? Talvez você já tenha visto algum vídeo no YouTube, mas dificilmente você viu o espala. Você viu o maestro? Você viu a orquestra? O trabalho de um espala é um trabalho humilde, porque ele não é o maestro. Mas o maestro precisa muito dele, porque ele é esse elo de ligação, entende? Salvo as devidas proporções, meus irmãos, nós somos a orquestra. Cristo é o espala. Deus Pai é o maestro. Cristo afina a orquestra por meio da obra do Espírito Santo, dando dons à igreja. E então ele vem e dá o tom. E o maestro entra e o grande espetáculo acontece. Os crentes seguem a instrução do maestro, mas a ponte de ligação dele com a orquestra é aquele que disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o mediador. Que cada um de nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, na nossa igreja. Na nossa igreja. Antes de ir lá fora e mudar o mundo, edifique a sua igreja. Antes de ir lá fora e ganhar os islâmicos, africanos, moçambicanos para Cristo, edifique o irmão que senta do seu lado no banco. Às vezes a gente quer evangelizar o mundo todo e a gente nem sabe quem são os membros da nossa igreja, né? Que não estejamos desafinados, meus irmãos, mas alinhados à vontade de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse texto. Estejamos afinados na Tua obra, servindo ao Senhor. Cada um de nós é tão importante para essa grande sinfonia. O Senhor tem nos dado dons específicos que edificam o outro.
me faz falta não ser edificado por meus irmãos que têm dons específicos. Porque o Senhor deu a eles o que eu não tenho e o que eu preciso para edificação. A minha vida espiritual será enriquecida pela contribuição destes irmãos. Aqueles que aconselham, aqueles que contribuem, aqueles que são generosos. O Senhor sabe que aqui na nossa igreja nós temos esses irmãos. Eu louvo ao Senhor pela vida deles. Eles não estão preocupados em aparecer, eles não querem holofotes, eles não querem luzes, eles não querem espetáculos, eles querem servir ao Senhor humildemente. Deus seja louvado pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um desses irmãos aqui. Mas eu te peço, Senhor, usa mais irmãos na nossa igreja. Que haja prazer em nós, em servir com os dons que o Senhor tem nos dado. Obrigado por termos nossa igreja como nossa igreja. Obrigado por ouvirmos a palavra, o ensino dela, o que ela mostra. Obrigado por nos mostrar as nossas deficiências, as nossas falhas, as nossas faltas como crentes. Edifica-nos, Senhor. Encoraja-nos a obedecermos e a nos alegrarmos nessa obediência, servindo ao Senhor com alegria. Obrigado pelo texto, obrigado por este registro vindo do Espírito Santo, para nosso bem. No nome de Jesus oramos assim. Amém. Vamos ficar de pé.